Eu já cursava administração de empresas, aí eu fiz estágio numa empresa e depois fui contratada como... na época tinha, né, esse cargo de... que a gente fazia recrutamento, então eu era recrutadora. E por que tu resolveu entrar para a guarda? O que me levou a fazer o concurso da guarda, porque eu tinha uma irmã minha que já tinha entrado na guarda. Aí fiz o concurso. Quando eu fiz o concurso ainda não tinha dimensão do que era a guarda municipal. Mas quando a gente foi chamado, foi por conta, a minha turma em especial, assim, no meu ponto de vista, pela situação que foi municipalizado o trânsito através do novo CTB, né, a Lei 9.503. Então, a partir daí, o município passou a assumir o trânsito também. Claro, já tinha feito através de convênio com o Estado, com a Brigada Militar, a Guarda Municipal já tinha atuado no trânsito, mas a partir de 98, daí com essa nova turma e mais alguns colegas que já estavam na instituição, que fizeram um curso específico também, né, para atuarem, e aí de acordo com uma lei mesmo federal que dava poder, né? Exatamente. Então, quando eu entrei, a gente fez o curso de formação e nós fomos para a rua. Mas eu devo ter trabalhado um mês na rua, como um estágio mesmo. Aí, como eu precisava de alguém para digitar também essas multas no sistema da Procergs, e como eu tinha um pouco de conhecimento, já na época era tudo muito diferente do que é hoje, né? Era internet de escada. E a Catarina, que também é da minha turma, foi a mesma situação. Ela também, nós ficamos um mês e pouco na rua e a gente foi... Eu e ela, então, nós fazíamos a digitação das multas de trânsito. A gente tinha um computador só para trabalhar, então a gente tinha que dividir, né? Então a gente fazia em horários diferentes para poder estar acessando, né? Porque não tinha outro formato. Aí eu fiquei trabalhando no cartório de trânsito por alguns anos, né? Acho que até 2003, 2004 eu fui convidada também para trabalhar no vídeo monitoramento que a gente teve, né? Que foi instalado em 2001, a primeira, na área central, que foi uma parceria com a CDL, a CI e o município. Aí eu coordenava então o vídeo monitoramento. E aí tinha a guarda e a brigada militar que fazia o monitoramento. Na verdade a gente fazia mais aquele apoio técnico de manutenção, enfim, salvar a imagem. Que hoje, né, se resume numa gerência de vídeo monitoramento que nós temos hoje, que é o Marino, né, que vocês devem ter ouvido também, que é o responsável, né, por esse departamento, né. Aí depois, em 2005, que teve troca de governo, né, aí outras pessoas assumiram essa função, né, e eu trabalhei em diversos setores, mas sempre administrativo na guarda. Aí trabalhei no setor de escala, que é o setor operacional hoje da guarda, fazendo as escalas de serviço e as ordens de serviço também, né, conforme as demandas iam entrando. Depois trabalhei também, deixa eu pensar depois, foram alguns anos, né? Depois eu trabalhei no setor de ensino também da guarda. Trabalhei assessorando um diretor um determinado período, mas eu não lembro exatamente o ano, mas aí depois eu comecei a trabalhar captando recursos. Desde 2004 foi a primeira vez que a gente teve um convênio com o governo federal. E aí o Uto Sarlefo, que foi a Brasília, ver como funcionava isso. Aí ele retornou, na época ele trabalhava na guarda, e eu já também me inteirei daquela situação e fiquei também responsável por fazer essa captação de recursos. Mas a gente não tinha um setor definido na guarda, eu era uma administrativa da guarda que fazia... Quando eu estava nas escalas de serviço ainda, eu ainda assim fazia uma parte do meu turno, eu escrevia para fazer as captações. Que eram aqueles editais, projetos? Tinha os editais do governo federal, depois nós tivemos o PRONASSE, que era um Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que a gente captou bastante recurso, nós captamos tanto para a Guarda Municipal, para reaparelhamento, capacitação dos guardas,
oficinas esportivas, recreativas e culturais também para a comunidade junto com isso. Aí teve projetos que eram executados por outras secretarias, mas nós fizemos a captação, que era Mulheres da Paz, Protejo, Núcleo de Justiça Restaurativa. Aí, a partir de então, desde 2009, por exemplo, em diante, eu trabalhei muitos anos nessa área. Depois eu vim para o setor de ensino da Guarda de novo, mas para executar a parte operacional, vamos dizer assim, porque nós tínhamos que fazer algumas ações, mas mesmo assim eu continuava fazendo captação. Seguia, né? Sim, até porque tu tinha também essa conhecimento, né? Em administração de empresas, tinha um conhecimento. Eu fiz a minha formação em administração, aí depois eu fiz especialização em direitos humanos, cidadania e processo de gestão de segurança pública, que também me deu assim um leque maior de conhecimento voltado para a questão da prevenção da segurança pública. Esse curso foi oferecido numa parceria da Guarda com o governo federal. Foi na EST que eu fiz. Na EST, Mas era pelo programa pelo RENAESP, né? Gratuito para os profissionais de segurança pública. Nessa formação era direcionado para guardas municipais, policiais civis e militares. Que foi uma experiência bem bacana, assim, que a gente teve. Direitos Humanos, como é o nome do... A especialização é Direitos Humanos, Cidadania e Gestão em Processos de Segurança Pública. E aí, em 2015, eu fiz uma outra especialização, que era em Gestão Pública Municipal. Aí eu fiz o meu TCC baseado na importância dos observatórios da segurança para a gestão da informação, né, na segurança pública. E aí a gente implantou o observatório em 2015 e eu estou trabalhando no observatório, então, desde então. Em relação a gênero, né, eu tenho que defender e falar pelas mulheres, sim, né? Sim, até por ser mulher, eu acho que cada um tem seu espaço de fala, né? Exato. Considerando os outros grupos vulneráveis também. Mas falando assim de mulheres, né, enquanto mulher e nessa trajetória toda minha na segurança pública, né, eu acho que é muito importante que tenham mulheres sim nessas instituições, todas de segurança pública e não diferente na Guarda Municipal, né? Sim. Porque é um lugar onde as mulheres que precisam desse serviço, elas estão vulneráveis a alguma situação que sofreram. Né? Tanto mulheres, quanto crianças, adolescentes, idosos, falando dentro dos indicadores que a gente mais monitora, como exemplo, né? Mas enfim, todos os grupos vulneráveis que sofrem algumas situações. Né? Então eu acho que é importante para que a sociedade também tenha essa representatividade nas instituições. Eu fico feliz de saber quando tem mulheres em outros espaços, seja numa empresa, né, em todos os níveis, eu diria assim, né, em todos os níveis, tanto desde que a pessoa entra, que faz algumas atividades, né, quando vai tendo mais responsabilidades, níveis hierárquicos mesmo, até chegando no comando. E eu acho que a mulher tem capacidade, ela pode estar onde ela quiser, sem dúvida, né? Mas olhando assim para o atendimento desses grupos vulneráveis, pegando um recorte, por exemplo, da violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, contra idosos, a mulher tem, da sua natureza mais maternal, de ter mais sensibilidade para esses acolhimentos. Embora a profissional da segurança pública, ela só faz um acolhimento e o encaminhamento, porque quem vai fazer o atendimento em si são profissionais técnicos especializados daí, né? E também acredito que as mulheres que sofreram algum tipo de violência vão se sentir mais à vontade de relatar a situação para uma outra mulher. Até porque ela tem uma capacidade maior de empatia, de se colocar no lugar porque ela é uma mulher. E não ser julgada realmente, né? Por algo que ela está sendo vítima e que às vezes ao olhar de algumas pessoas pode entender que a situação não é bem essa, né? Enfim. Né? E quanto às crianças também, a gente faz o acompanhamento da questão do abuso sexual, a maior parte é meninas também, né? Tem meninos também, mas
Também nesse sentido eu acho que as mulheres podem estar contribuindo com a sua sutileza, embora a mulher vai ser firme quando ela tem que ser, ela vai certo no objetivo dela, mas tem uma sensibilidade maior no trato, né, dessas questões, pela natureza, né. Então eu acredito nisso. E também me colocaria no lugar, se fosse eu, ia preferir falar sobre certos assuntos também com outra mulher, porque eu sei que ela teria uma capacidade maior de empatia. Eu, em relação a essa questão de ser mulher na guarda, em relação aos olhares, aos assédios, vamos dizer assim, para mim sempre foi muito tranquilo. Né? O que eu ficava bem chateada era quando a gente era duvidado da capacidade. Por exemplo, no curso de formação, a gente já sofreu isso. Por exemplo, assim, eu quero ver elas passarem no curso de tiro. Né? E até a pessoa que disse isso, se eu não me engano, até ele não passou em primeira vez. E as 3 mulheres que estavam na minha turma passaram as 3. Então, nesse sentido, assim, a gente sempre teve que provar mais. Né? Tu tem que ter uma pontuação a mais. E ainda assim, tu é questionado o tempo todo. Então, eu sentia bastante, assim, nas provas de tiro. Nunca tive problema, graças a Deus, né? Eu conseguia respirar, porque tu tem que ter controle para acertar bem o tiro, né? Tu tem que respirar, tem que ter firmeza do que tu tá fazendo. Se tu ficar influenciado, às vezes, por essas questões, tu acaba te atrapalhando mais. Então, eu respirava e sempre tive uma boa pontuação. Nunca tive problema, assim, nesse sentido. Mas o que me incomodava era isso, era aquele questionamento de ficarem ali contando meus pontos para ver se era ou não. Né? E por ser mulher, isso não por outra questão. E outras atividades também, quando eu fui e participei na rua aquele primeiro mês, mas depois, mesmo trabalhando administrativo, foi criado um grupo de operações especiais e eu entrei porque eu queria isso também. E no início desse grupamento eu era a única mulher que estava. Então eu senti assim que eu era muito exigida, da forma que eu colocava a arma no coldre, tudo eu era questionado. Os outros homens não. Sabe, os outros está tudo bem se fez alguma coisa errada, mas nós era exigido sempre em maior proporção em relação a isso. E as mulheres têm capacidade, sim. A gente faz 10 coisas nesse tempo, né? Sabe, porque... mas tem que treinar. Tem que? O homem também precisa ser treinado. Nada contra os homens, eles fazem bem também, mas as mulheres também fazem. Só que o que eu vejo na nossa instituição aqui, quando um homem faz uma coisa errada, por negligência, imperícia, imprudência, por falta de conhecimento, não sei, por alguma razão, ok, ele errou. Mas se for uma mulher que fizer aquilo, aí, era porque era mulher. Sim. Então, tu já sente que são pesos diferentes, olhares diferentes, comentários diferentes na questão de gênero. E as mulheres que tiveram na chefia da guarda, como eu também já tive, a gente sentiu assim, a cobrança muito maior por parte do coletivo. E em outros trabalhos também, né, para tu ser escutada, ser ouvida naquela convicção que tu tem que provar mais do que quando um homem fala aquele mesmo assunto. E de ter assuntos que eu já levantei, que já falei no decorrer da carreira e que não foi valorizado, que não foi ouvido, e que depois um homem, com quem até eu conversei, colocou a situação, ele foi ouvido e foi realizada a situação. Então essa questão é bem forte assim de gênero, né, que aconteceu, mas hoje eu me sinto mais fortalecida e mais respeitada agora.